Oi, boa noite. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Combinado? Quando lembramos um pouco de fisiologia renal e glicose, nós podemos lembrar de que o néfron, o rim, filtra, tá? Filtra o sangue e faz um exudado, né? Essa taxa de filtração vai produzir um líquido, né? E dentro desse filtrado renal, esse filtro renal vai ter uma grande quantidade de glicose, sódio, proteínas, gorduras e outros produtos. Combinado? Mas nem tudo isso vai para a nossa urina, porque existe um fenômeno de reabsorção. Exatamente no túbulo contorneado proximal, no segmento entre o segmento S1 e S2 do nosso túbulo contorneado proximal, existe uma reabsorção de aproximadamente 90% do sódio da glicose. Tá certo? Escutem, é sódio e glicose, não só glicose, em proporções equipotentes, por cada sódio e cada glicose que se reabsorve. E um 10% vai acontecer no túbulo contorneado, no segmento 3 do túbulo contorneado proximal. Então, quase toda a glicose filtrada é reabsorvida no túbulo contorneado proximal. Tá certo? Então, todo o sódio e glicose filtrado é reabsorvido. Então, existe um grupo de medicamentos, como os inibidores do SGLT2. São inibidores específicos desses receptores que se encontram nos segmentos 2, 3 e 1 do túbulo contorneado proximal. O objetivo vai ser inibir esses receptores para não reabsorver o sódio e glicose que foi filtrado. Então, o objetivo será procurar que esse se mantenha no filtrado e possa ser eliminado no túbulo coletor. Tá certo? Então, o objetivo vai ser aumentar a glicose na urina. Seria uma glicosúria, tá? E por isso que nós conhecemos a esses medicamentos como glicosúricos, tá bom? Então, esses medicamentos são os inibidores do SGLT2, ou também conhecidas como glifosinas, tá certo? As glifosinas têm o objetivo de inibir o receptor SGLT2, principalmente do segmento 2 do túbulo contorneal proximal, tá? Para que não exista a reabsorção do sódio da glicose, tá certo? Agora, quais são esses medicamentos? Nós temos a dapaglifosina, a empaglifosina e a canaglifosina, tá certo? A dapaglifosina é conhecida no mercado como a Forxiga, a empaglifosina como Jardiance e a canaglifosina como o Invocana, que são os medicamentos mais conhecidos, tá certo? Nós podemos encontrar em doses entre 5 a 10 miligramas para a dapaglifosina, que é a Forxiga, a empaglifosina, que é o Jardiance, entre 3 a 25, e a cana entre 100 a 300 miligramas, tá? O tempo de vida média deles é de 24 horas, por isso sua administração de uma vez ao dia, principalmente no jejum. Eles têm a capacidade de diminuir a glicemia de jejum de 30 miligramas aproximadamente e reduzir a hemoglobina glicada aproximadamente em 1%. Está totalmente contraindicado o seu uso em pacientes que apresentem insuficiência renal moderada ou grave ou apresentem uma taxa de filtração glomerular menor ou igual a 60. Importantíssimo que um dos efeitos benéficos que nós podemos observar nessas glifosinas é a redução do peso, já que quando existe uma eliminação dos produtos do filtrado, existe uma perda importante de 300 calorias por dia. E também como perde sódio e água, então esse paciente vai ter uma redução importante da pressão arterial. Mas também, dentro dos seus efeitos colaterais prejudiciais, nós podemos encontrar como existe um incremento da glicose no sangue. Vamos falando assim, não sei o termo mais adequado, mas a urina fica mais doce. E se pode converter em um meio de cultura para bactérias, tá? Então, aquelas pacientes, sobretudo mulheres com mais frequência, que apresentam algum tipo de vaginose, algum tipo de infecção urinária recorrente, podemos encontrar uma piora desse quadro infeccioso. Inclusive, em alguns casos, se evidenciou sepse de ponto de partida urinária, o incremento na vulvovaginite e tudo isso. Existe, inclusive, um efeito colateral muito importante de que nós podemos encontrar algum tipo de cetoacidose nessa paciente. Cetoacidose sem ser diabético tipo 1,
e com os níveis de insulina adequados, tá? Isso se conhece como cetoacidose euglicêmica, mas é uma complicação muito, muito rara, mas que temos que estar sempre pendente em pacientes que são tratados com esse medicamento. Olhem, este é um trabalho que eu trabalho com empaglifosina, onde se evidenciou o benefício cardiovascular, tá, nos pacientes com diabetes tipo 2 que estavam usando empaglifosina. Esse trabalho, conhecido como estudo EMPA-RE, se evidenciou uma diminuição de aproximadamente de hemoglobina de 7 a 9, onde se evidenciou uma diminuição importantíssima no endpoint cardiovascular, diminuição da doença arteriosclerótica cardiovascular, diminuição do acidente cardiovascular e das doenças coronarianas. Tá? Esse estudo em Parré é um estudo importantíssimo que mexeu muito com a endocrinologia e cardiologia, onde podemos evidenciar grandes efeitos, tanto no tratamento de diabetes como no tratamento de insuficiência cardíaca e hipertensão associada a diabetes. A canaglifosina, que é o Embocana, um estudo que mais ou menos 3 anos conseguiu demonstrar uma relação bem direta entre o uso crônico desse medicamento e as fraturas relacionadas com osteoporose e fraturas, tá bom? O estudo Canvas conseguiu demonstrar que isso tem um fator de relevância, tinha importante o uso prolongado deles, é bem importante observar isso, tá? Agora, vocês estarão se perguntando, professor, que medicamento de tudo que tu falou eu vou utilizar? E como seria a utilidade no meu dia a dia? Realmente, eu tenho que saber, em primeiro lugar, se meu paciente é novo, se é um paciente que está começando com diabetes, ou é um paciente com de longa data. Existe um algoritmo, tá, da sociedade, recomendada pela Associação Americana de Diabetes, na qual fala assim, se minha hemoglobina glicada estivesse menos de 7,5, eu poderia optar pela monoterapia, tá certo? E que medicamentos eu poderia utilizar? Poderia começar com metformina, que é a rainha da monoterapia. Poderia começar com inibidores com análogo do GLP-1, ou inibidores do SGLT2, as glifosinas, ou os inibidores do DPP-4, ou as gliptinas, também conhecidas como gliptinas. Pioglitazona tá? Também poderia ser utilizada, tá bom? Agora, há mais ou menos entre 3 meses eu poderia observar meu paciente somente com monoterapia. Se apesar de ter uma hemoglobina menor a 7,5, eu não evidencio em 3 meses melhora, eu tenho que optar por uma terapia dupla, tá bom? Ou no suposto caso que meu paciente também tenha uma hemoglobina maior ou igual a 7,5, tá? São 2 critérios. Se meu paciente chegar com uma hemoglobina maior a 7,5, maior ou igual a 7,5, ou não tenha tido resposta à monoterapia, eu já vou optar por uma terapia dupla, tá? Em que consiste a terapia dupla? A terapia dupla eu poderia associar minha metformina, tá bom? Com outro agente. Posso associar metformina com análogo do GLP-1, inibidores do SGLT2 ou as glifosinas. Posso associar com uma gliptina. Muito olho, muito cuidado para associar com pioglitazona. Isso aqui são parâmetros de alarme. Normalmente usar insulina associada com metformina só no caso for necessário. Estamos falando de um paciente, tá? Ou poderia associar bromocriptina, que depois vamos falar o porquê, tá certo? Agora, aí observar meu paciente por 3 meses, com terapia dupla. Vamos supondo que não deu efeito, a diabetes não se controlou adequadamente. Eu poderia optar, por quê? Por uma terapia dupla. Aí eu poderia associar a mesma terapia dupla, o medicamento que está sendo utilizado, e aí eu poderia associar, por exemplo, a metformina com um análogo do GLP-1 e um inibidor de uma glifosina. Poderia ser uma alternativa. Ou, às vezes, em algum caso, eu posso associar a metformina
a uma glifosina, a uma gliptina ou um análogo junto com a insulina. Também poderia começar a fazer observações. E se por algum caso, com a terapia tripla, eu não consigo observar benefício para o meu paciente, eu estaria optando por quê? Por insulinização. Tá? Seria um dos quesitos. Eu não observo uma resposta adequada com terapia tripla. Por 3 meses, eu tenho que pensar na chance de uma insulinização, tá bom? Então, e se por algum caso meu paciente tivesse uma hemoglobina maior de 9, maior a 9, mas não tem sintomas, eu posso optar ainda por uma terapia dupla ou uma terapia tripla. Mas se meu paciente apresentar hemoglobina maior de 9, com sintomas específicos ou quase característicos de diabetes, eu teria que optar pela insulina. Combinado? Então, existe o início da monoterapia, existe uma terapia dupla, e uma terapia tripla e insulinização. Mas todos seguidos através ou controlados pela hemoglobina glicada. Então, insulina eu tenho que começar a pensar a partir da hemoglobina glicada de 9, com sintomas. Se não tiver sintoma, eu ainda posso continuar usando hipoglicemiantes. No caso tiver hemoglobina glicada maior de 9, eu estaria pensando já em uma insulinização. Agora, hemoglobina glicada maior de 10 já é mandatório de insulinização, tá bom? Tudo isso estaria me explicando a progressão da doença. Combinado? Agora, existe um trabalho, uma teoria, vamos falando assim, que o cérebro do paciente diabético é um cérebro com um nível diminuído de dopamina, tá bom? Sobretudo de dopamina diurna, que é a dopamina pela manhã. Essa diminuição no nível da atividade dopaminérgica vai gerar um incremento na atividade simpática e na atividade serotoninérgica do paciente. Então, aí nós vamos poder observar que isso vai ter uma repercussão no controle glicêmico do meu paciente. E não somente glicêmico, também metabólico. Existe um incremento na produção hepática de glicose, existe um aumento na resistência insulínica, um incremento nos triglicerídeos, tá bom? Tudo isso. Então, qual seria a teoria? Se eu tenho uma diminuição da atividade dopaminérgica, o que aconteceria se eu dou para o meu paciente diabético bromocriptina pela manhã? A bromocriptina é um agonista dopaminérgico. Se eu aumento a atividade dopaminérgica pela manhã, vou diminuir a atividade simpática e a atividade serotoninérgica. E, porém, eu vou diminuir a produção hepática de glicose, vou diminuir a resistência insulínica, vou diminuir a produção de triglicerídeos. E que vai gerar tudo isso? Uma melhora no controle glicêmico. Tá? É por isso que a bromocriptina se torna, às vezes, um grande aliado no tratamento de diabetes.